A palavra não é apenas o que sai da sua boca. É o que faz de você o autor de quem você é. Sua voz não descreve o mundo. Ela o molda. É um pincel na tela do destino. Os antigos chamavam isso de milagre. A ciência chama isso de plasticidade. Os sábios sentiam isso como uma lei divina. Mas você já sabe. Você sabe quando algo em você se agita, quando você afirma, eu posso. Você sabe quando pronuncia, eu sou. E o universo, como um eco antigo, se curva para ouvir e obedecer. Então respire, abra-se e lembre-se. A mesma voz que iluminou constelações agora vive dentro de você. Que o retorno comece. O retorno ao lugar que você nunca deixou. O centro silencioso, onde sua palavra se torna o mundo. Capítulo 1. A vibração, antes do verbo. Toda a criação nasce primeiro como uma canção invisível. Não vem de esforço, suor ou mesmo pensamento racional. A criação não é um fardo sobre os ombros humanos, mas uma dança que começa no sutil, na frequência com que a alma ressoa com o universo. Antes de existirem mãos, havia som. Em contos antigos disse que o mundo foi moldado não com martelos ou ferramentas, mas com uma ordem suave e clara. Faça-se a luz. Não foi um pedido, foi uma certeza. E a luz, obediente, derramou-se no vazio como um rio que finalmente encontra seu curso. Hoje, a física moderna sussurra a mesma coisa com outras palavras. Ela nos diz que a matéria nada mais é do que energia dançando ao ritmo de sua própria vibração. Que o universo, em suas profundezas, responde não à força, mas à intenção, à presença, à consciência observadora. E então, quando você diz, estou pronto, estou completo, já é realidade. Você não está desejando que algo aconteça. Você está dando uma instrução à própria estrutura do mundo. Você não está implorando, você está comandando. Porque suas palavras não são apenas sons. Elas são o cinzel do seu destino. Sua mente não é uma espectadora passiva. É uma arquiteta silenciosa. Cada frase que você pronuncia é um bloco de construção na casa em que você mora. Principalmente quando você fala sobre si mesmo. Porque as palavras que você usa para se descrever não contam apenas a sua história. Elas a escrevem. Os cientistas chamam isso de plasticidade neural. Mas os místicos já sabiam disso há séculos, sentindo como seus pensamentos moldavam a matéria. Seus pensamentos repetidos, suas declarações constantes, suas crenças mais íntimas, são mapas. E cada vez que você diz, eu sou, está traçando novas rotas dentro do seu sistema nervoso. Se você disser, estou sobrecarregado, suas redes cerebrais vibrarão de tensão. Se disser, estou aprendendo, a curiosidade despertará como um jardim depois da chuva. E se você ousar declarar, sou capaz, seu cérebro começará a ensaiar novas maneiras de ser mesmo antes de vê-las em ação. O corpo não espera por evidências. Ele se move ao comando da sua voz. Eles compreenderam isso em um estudo realizado em 2014, em um hospital para a alma. Pacientes que repetiam frases como estou me curando, estou mais forte a cada dia, apresentaram recuperação neurológica mais rápida do que aqueles que se concentravam apenas em tarefas mecânicas. Não era mágica. Era identidade traduzida em biologia. Era a alma falando com as células e dizendo a elas, lembrem-se de quem somos. E a verdade é que você já declarou, mesmo que nem sempre tenha consciência disso. Todos os dias você repete frases que seu subconsciente toma como decretos sagrados. Estou cansado. Nunca consigo entender nada. Isso sempre acontece comigo. E a mente não discute, não filtra, não ironiza. Apenas acena com a cabeça. Entendido. É isso que você é. Agora eu criarei a realidade que confirma a sua história. E assim o ciclo começa. Uma palavra se torna uma emoção. A emoção se torna um filtro. O filtro molda sua percepção do mundo. E o que você pensava ser uma simples descrição do que está vivenciando, acaba se tornando o projeto para o que está por vir.
Percebeu? Você não está narrando a sua vida, você está criando-a. Então, se você tiver que falar, fale como alguém plantando sementes. Não repita o que vê. Nomeie o que ainda não nasceu. Fale como um criador, como um alquimista, como um poeta que conhece o poder da sua tinta. E não fale como alguém que espera. Fale como alguém que escolhe. Não diga, algum dia eu serei. Diga, estou revelando o que sempre fui. Não diga, espero que tudo mude. Declare, eu sou a transformação em andamento. Não diga, não sei como fazer. Assegure, estou aprendendo. Estou descobrindo meu caminho. Porque a palavra cria antes da experiência. Esta é a primeira verdade. Você não está aqui para repetir o antigo. Você está aqui para lembrar que pode nomear o novo. Então agora respire fundo. Coloque a mão no peito, sinta esse tambor sagrado que é o seu coração e ouça. Dentro de você, no mais profundo silêncio, há uma voz que não treme, que não implora, que não duvida. Essa voz diz: eu sou a palavra que dá origem. Eu sou o eco do eterno. Eu sou o princípio que desperta as formas. Eu sou. E quando você disser isso, o universo inteiro girará em torno dessa declaração novamente. Porque sua voz não é apenas um som. É a chave que abre mundos. Vamos mais a fundo, porque você já começou a se lembrar. Ei, se você chegou até aqui, é porque este tópico realmente lhe interessa. Então lembre-se, o primeiro link na descrição tem muito mais conteúdo sobre manifestação que pode te ajudar ainda mais. Não perca! Capítulo 2. A lei silenciosa do ser. Há leis que não precisam ser promulgadas para agir. Leis que não pertencem a códigos escritos por homens, mas aos princípios invisíveis que regem os fios da alma e a dança do universo. Muitos cresceram acreditando que o futuro é conquistado pela exaustão, que é preciso suar, lutar, competir e se sacrificar para merecê-lo. Mas ninguém lhes disse que a realidade não depende da quantidade de esforço, mas da harmonia entre quem somos e quem acreditamos ser. Você não veio ao mundo para ganhar a vida. Você veio para se lembrar de que já é vida. E a partir dessa consciência, declare-a. Existe uma lei que sustenta essa verdade. Uma lei que não grita, não impõe nem pune, mas observa tudo das profundezas do silêncio. Alguns a chamam de princípio da suposição. Outros a reconhecem como um eco espiritual. A ciência, timidamente, começa a vislumbrá-la por meio de estudos de percepção, neurobiologia e campos quânticos. O sábio Elion, nome que os antigos deram ao poder da imaginação, resumiu desta forma: o que você supõe ser verdade começa a acontecer porque você começa a acontecer com isso. Quando você decide acreditar com todo o seu ser que algo já é real, você não está fingindo. Você está recalibrando a frequência com que interage com o mundo. O que você acredita sobre si mesmo não é apenas mais uma ideia. É uma semente que começa a criar raízes em seus pensamentos, seus gestos, sua postura, suas escolhas e até mesmo na química que corre em seu sangue. Seu cérebro possui um sistema chamado filtro reticular, uma espécie de sentinela que seleciona aquilo em que você deve prestar atenção. Esse guardião invisível trabalha incansavelmente o tempo todo. Mas ele não filtra o que é importante, ele filtra o que você considera importante. Se você disser, sempre tenho azar, a sentinela buscará confirmação em cada canto. Se você proclamar, a vida está a meu favor, o universo parecerá pender a seu favor. Não porque o seu entorno mudou, mas porque você mudou de ângulo. Você não está observando o mundo como ele é. Você está filtrando a vida através do que você declarou. Lembro-me do caso de uma jovem chamada Liora. Ela vivia em um sistema educacional que não a compreendia, que a rotulava como mediana, difícil, lenta. Até que um dia, um professor diferente a olhou nos olhos e disse: "Você é um gênio, só precisa ser ensinada como tal." Essa afirmação foi a chave para um novo destino. A partir de então, Liora começou a repetir para si mesma:
Sou brilhante, só aprendo de forma diferente. E seus pensamentos começaram a trilhar novos caminhos. Suas notas melhoraram, mas além dos números, algo mais profundo mudou. Sua percepção de si mesma floresceu. Anos depois, ela se tornou professora de outras crianças esquecidas pelo sistema, lembrando-as da mesma coisa. Você é mais do que aquilo que lhe disseram. O que mudou? Não foi apenas o conteúdo dos seus pensamentos, mas a frequência emocional com que ela os vivenciava. Porque dizer "eu sou forte" com a voz trêmula de dúvida não muda nada. Mas afirmar "eu sou suficiente" do âmago do seu ser, com cada célula ressoando com essa verdade, muda tudo. Muitas pessoas repetem frases como "sou rico" ou "sou confiante", mas seu tom vibra na frequência do medo. E o subconsciente, aquela criança sagrada que vive no fundo de você, não entende gramática, não ouve palavras, ouve emoções, ouve coerência. É por isso que afirmações vazias não funcionam. Porque por trás da palavra não há energia, nem convicção, nem alma. Mas quando pensamento e emoção se fundem, quando o "eu sou" nasce da certeza interior, então ocorre o que os sábios chamam de o salto do invisível para o manifesto. O Dr. Elias Del Valle, um cientista da consciência, costumava dizer: o corpo não reage à frase, mas à vibração de quem a pronuncia. Quando você declara com sentimento "eu sou abundância", a dopamina, a molécula do impulso e da motivação, é liberada. Se você afirma "estou em paz", a ocitocina, o hormônio que acalma, une e convida à confiança, emerge. Suas palavras são mais do que sons. São fórmulas químicas, sinais elétricos, instruções para cada célula do seu corpo. É por isso que a vida não muda quando você faz mais. Ela muda quando você se torna outra vibração que fala a verdade. Porque não se trata de convencer o universo. Você não precisa implorar ao campo quântico. Você só precisa declarar o que você já é. Não diga "eu quero ser corajoso". Diga "eu ando como alguém que já é corajoso". Não repita "espero mudar". Declare "eu já sou aquele que transforma com sua mera presença". Não se trata de fingir. Trata-se de se alinhar com a identidade que sempre viveu dentro de você, esperando para ser nomeada. A lei por trás da voz não exige diplomas, não mede sacrifícios, não audita méritos. Ela apenas ouve a vibração com que você vive a sua verdade. Então fale, mas ele fala como se lembrasse, como alguém que carrega uma chave sagrada que abre a próxima porta. Cada palavra que você pronuncia é um limiar. Ela pode prendê-lo ao que você era ou libertá-lo para o que você pode se tornar. Portanto, não use sua voz como alguém que repete sem consciência. Use-a como alguém que revela o que já foi feito no plano da alma. Porque quando você fala de lá, o universo não hesita. Ele simplesmente obedece. Declare, e assim será feito. Capítulo 3. A voz que desperta a matéria. Há uma voz dentro de você que não vem da sua garganta ou da sua língua, mas de uma profundidade anterior ao tempo. Uma vibração ancestral, tecida entre seus ossos e as estrelas, que fala não apenas ao mundo exterior, mas sussurra a própria realidade como ela deve ser tecida. Essa voz não é um eco menor no vazio, mas uma estrutura, uma arquitetura sagrada que, quando manifestada, molda o invisível e o transforma em pedra, vento, carne e caminho. Quando você fala com o coração calmo e uma vontade alinhada à sua essência, não está simplesmente emitindo som. Você está oferecendo instruções ao universo. Cada uma de suas palavras, se nascidas com convicção, torna-se uma bússola para a energia que molda o tangível. Assim como o oleiro gira a roda e molda o barro com paciência, você molda seu destino com o timbre interior de seus pensamentos e emoções. Os antigos sábios não precisavam de laboratórios para compreender esta verdade. Diziam que no princípio era o Verbo e que esse Verbo era divino. Não diziam isso para embelezar uma história sagrada.
mas porque entendiam que tudo o que existe era, antes de tudo, um sussurro na alma de alguém. Uma ideia tão poderosa que o próprio universo escolheu obedecê-la. Não era inglês, latim ou sânscrito que o cosmos ouvia. Era coerência, era vibração. Quando sua voz está alinhada com sua intenção, não importa qual idioma você fala, porque o universo não responde ao vocabulário, mas à frequência. Há mais de meio século, um viajante científico chamado Harlem Genro, um sábio dos Alpes, descobriu algo que mudou sua maneira de ver o mundo. Usando finos grãos de areia e uma placa de metal, ele deixou o som cantar sua verdade. O que ele viu foi poesia. A areia dançava ao ritmo de frequências invisíveis, formando formas perfeitas, geometrias sagradas que pareciam vir da alma da terra. Não era bruxaria, era física. E, no entanto, também era magia. Quanto mais pura a nota, mais harmoniosa a forma. Quanto mais autêntica a vibração, mais belo o padrão. E não somos todos iguais. Seres feitos de notas internas, onde o medo desafina a alma e a calma a afina novamente. Cada emoção que abrigamos, cada crença que acalentamos, cada palavra que proferimos, é uma nota que ressoa na sinfonia da nossa biologia. Uma mulher de profunda sabedoria chamada Doutora Celina Daré descobriu que nossas palavras não viajam apenas pelo ar. Elas se dissolvem em nossos corpos. Pensamentos não são nuvens passageiras, são substâncias químicas. Cada eu sou que proferimos se torna um mensageiro que viaja por nossos rios interiores, tocando cada célula, trazendo instruções, bênçãos ou feridas. Se você disser, eu sou o caos, o corpo responderá com tempestades. Se você disser, eu sou a raiz, as águas se acalmarão e a terra se fortalecerá sob seus pés. Isto não é uma metáfora, é a alquimia encarnada. Suas frases não são meras ideias, são sementes. Cada palavra que você lança no campo quântico é uma escolha entre milhões de futuros possíveis. Nesse campo infinito, onde caminhos ainda não foram trilhados e possibilidades ainda não foram despertadas, tudo espera para ser nomeado. Mas não basta observar, é preciso declarar. Quando você diz, este é quem eu sou, você está fechando a porta para todas as outras versões que você poderia ter sido. Você está desenhando o contorno do seu destino com fogo. O universo, generoso como uma mãe e feroz como um rio, não julga suas escolhas. Ele apenas as honra. Dizem que uma mulher chamada Nira, num país onde o sol parecia esquecer-se de seu rosto, foi abandonada pela medicina. Seu corpo foi coberto de sombras e seus órgãos, um a um, começaram a ceder. Mas Nira, de um canto de sua alma ainda ardente, recusou-se a morrer. Ela não disse, eu quero viver. Ela disse, eu sou a vida. E nessa declaração não havia lógica, apenas certeza. Em um instante que durou uma eternidade, ela viu seu espírito íntegro livre de doenças e quando retornou ao seu corpo, este lhe obedeceu. Os médicos não sabiam o que dizer. Os céticos deram de ombros. Mas ela sorriu, como alguém que se lembra de uma língua que sempre soube falar. É assim com a verdade. Quando você a nomeia do fundo do seu ser, não precisa convencer ninguém. O universo a reconhece e o chão se acomoda sob seus pés. Quando você diz eu sou amor, suas células começam a dançar em harmonia. Quando você diz eu sou abundância, seus olhos se tornam caçadores de milagres. Quando você diz eu sou paz, as guerras externas perdem seu poder de sustentação. Porque você não está esperando o mundo se adaptar para chamá-lo pelo nome. Você está nomeando-o para que ele comece a tomar forma. É assim que a criação consciente funciona. Não com esforço, mas com autoria enérgica. E se por um instante você imaginasse suas manhãs como rituais sagrados, veria que não precisa de incenso nem de templos para fazer mágica. Tudo o que você precisa fazer é acordar e sussurrar para si mesmo. Eu sou a melodia esperando para ser tocada. Eu ressoo com a verdade que me pertence. Eu sigo o caminho que antes só habitava meus sonhos. Você não precisa de provas ainda.
Não precisa de aplausos ou resultados, só precisa sintonizar seu espírito na frequência certa. Como alguém procurando uma estação em um rádio antigo, você não vê a música, mas quando encontra a frequência certa, começa a ouvi-la. E quando a ouve, já está dançando com ela. Você não é um mendigo no templo da existência. Você é o arquiteto invisível da sua realidade. Você não constrói com tijolos, mas com intenção. Você esculpe não com ferramentas, mas com vibrações. Cada palavra sua pode ser um cinzel, cada frase uma pedra firme, cada afirmação uma escultura viva. E essa escultura é você. Fale, declare, vibra, e assim será. Capítulo 4. Incorpore a palavra que você fala. Não basta falar. Não basta declarar suas intenções aos céus, nem sussurrar seus sonhos aos ouvidos do universo. Porque as palavras, embora sagradas, são sementes adormecidas se não forem nutridas pelo ato de vivê-las. Muitos proclamam grandeza ao amanhecer e caminham com medo ao anoitecer. Falam de abundância com os lábios, mas negociam a escassez com a alma. Dizem, eu sou amor, mas seguem em frente com os pés marcados por feridas não cicatrizadas. Assim, o campo onde semearam suas declarações se torna confuso, como um jardim que não sabe se floresce ou se murcha. Nomear é apenas o limiar. Incorporar, no entanto, é a estrada real, e quem escolhe atravessá-la deve deixar para trás a velha sombra de sua história. Tornar-se a palavra que eles falam é permitir que sua identidade fale mais alto que seus hábitos, mais alto que seu passado, mais claro que suas velhas desculpas. Porque a identidade é uma lei silenciosa que rege todas as ações. Você pode escrever seus sonhos no papel 1000 vezes, pode repetir afirmações até perder a voz, mas se no fundo ainda acredita que é a mesma pessoa de ontem, cada gesto será uma homenagem àquela antiga versão. A psicologia confirma. Sua mente age de acordo com o que acredita que você é. Isso não é superstição, é uma estrutura interna. A alma marcha ao ritmo de sua autoimagem. Portanto, a mudança não se trata apenas de força de vontade, mas de reescrever quem você é. Até que você se torne o viajante que vive naquele novo mundo que imagina, o antigo lar da sua personalidade continuará a chamá-lo de lar. Não se trata de resistência, mas de programação. E o que foi programado pode ser transformado. Uma história simples revela isso. Em um estudo sobre vícios, 2 grupos foram submetidos à mesma tentação. Um respondeu, obrigado, estou tentando parar. O outro disse, não sou mais isso. Estes últimos eram os menos propensos a recaídas. Por quê? Porque não se tratavam como lutadores, mas como alquimistas que já haviam transcendido. Eles não estavam forçando um comportamento, estavam incorporando uma nova versão de si mesmos. E quando a alma se afasta de casa, nem mesmo os velhos fantasmas conseguem encontrá-la. Este é o segredo que muitos esquecem. Não basta repetir, eu sou livre. Você precisa caminhar como alguém que se livrou das correntes. Não se trata de dizer, eu sou luz, mas de aprender a sustentar o olhar quando tudo ao seu redor ainda parece escuridão. A verdadeira manifestação não se trata de dizer, mas de ser. Porque a coerência não mente. O que seus ombros dizem quando você afirma a certeza? O que sua respiração sussurra quando você proclama a calma? O que suas decisões escrevem quando você declara a realização? Encarnação não é fingir, não é vestir uma fantasia nova. É lembrar, é retornar ao eu que sempre esteve lá, mas que estava enterrado sob camadas de medo, história e repetição. Você pode começar ao acordar. Cada manhã traz consigo uma oportunidade sagrada. Uma pergunta silenciosa. Se eu realmente acreditasse que sou o que declarei, como eu andaria hoje? Como eu falaria se soubesse que já sou completo? Que decisões eu tomaria se já fosse sustentado pela vida? Estas não são perguntas para agir, são chaves para retornar à alma. Porque quando você incorpora sua palavra, você não está criando uma máscara, você está removendo-a.
E algo poderoso acontece quando seu comportamento se alinha a essa nova identidade. O cérebro começa a acreditar. A ciência chama isso de aprendizado hebbiano. Neurônios que disparam juntos se conectam. Então, quando você afirma "eu sou suficiente" e toma decisões a partir dessa verdade, sua mente começa a trilhar novos caminhos. Caminhos que, se você trilhar todos os dias, se tornam estradas de certeza. O velho você começa a desaparecer. Não porque você o odiava, não porque o atacava, mas porque você parou de alimentá-lo. Como uma vela que se apaga sozinha quando não recebe mais oxigênio, velhos hábitos morrem quando você para de incorporá-los. E o corpo, esse templo fiel, também participa, não apenas com músculos e hormônios, mas com espelhos invisíveis. Dentro de você vivem os chamados neurônios espelho. Eles são ativados não apenas quando você age, mas também quando você imagina agir. Você entende o poder que isso tem? Cada vez que você fecha os olhos e se vê caminhando como abundância, respirando como amor, vivendo como o ser que deseja ser, sua mente registra isso como uma experiência real. Não é fantasia, é treinamento. Você está esculpindo sua biologia, está afinando sua frequência. E a realidade, que nunca é surda, escuta essa sinfonia interna e começa a se acomodar para receber você. Um experimento de longo prazo comprovou isso. 2 grupos de pessoas foram convidados a visualizar suas melhores versões futuras. Um deles simplesmente escreveu como gostaria de ser. O outro viveu como se já fosse. Vestia-se, falava, escolhia e caminhava a partir daquele futuro já encarnado. Um ciclo solar depois, os resultados eram visíveis. Relacionamentos melhores, saúde fortalecida, renda aumentada, alegria palpável. A diferença era clara. Alguns tentavam alcançá-la, outros já estavam lá. Porque o corpo não distingue entre memória e imaginação. Ele só responde ao amor com que você repete uma ideia. E então o inevitável acontece. O mundo exterior começa a refletir o que o seu mundo interior já havia decidido ser. Reflexão final. Haja. Não deixe que suas palavras se percam no vento. Deixe que elas se materializem em seus passos, se manifestem em seu olhar e se traduzam nas decisões que você toma, mesmo quando ninguém está olhando. Deixe que sua vida seja a prova viva daquilo que você um dia sussurrou secretamente ao universo. Porque você não atrai o que diz, você atrai o que você é. E quando sua energia, sua identidade e suas ações falam em uma só voz, a realidade se curva. O tempo deixa de ser um muro e se torna uma ponte. E a versão que você tanto desejava se torna a única que você reconhece. Declare, viva. E pronto. Capítulo 5. O espaço entre a palavra e o mundo. Há um silêncio sagrado entre o que você diz e o que se torna. Um vazio invisível, um limiar misterioso onde as palavras param e a realidade se prepara para nascer. Ali, naquele instante suspenso, a maioria das almas perde o milagre. Você disse a verdade que habita em você. Você a sentiu com a força de uma batida profunda do coração. Estou curado. Eu sou abundância. Estou pronto. Mas então, nada. Nenhum sinal chega. Nenhum sinal aparece. Apenas um silêncio que parece eterno. Não é ausência. Não é punição. É o útero, onde toda a criação gesta. Na dança da vida, cada semente precisa de tempo para criar raízes. E esse tempo, esse espaço entre a palavra e a flor, é a prova invisível de que a magia está acontecendo lá no fundo. Tradições místicas de todos os cantos do mundo veneram este espaço. O vazio que chamam de sagrado. O mistério sem forma, onde tudo começa. O lugar onde o tempo para permitir que a vida se desenvolva. Hermetismo, cabala, budismo, todos ensinam que a criação não é um ato instantâneo, mas uma gestação. Esta também é a sua palavra. Quando você diz "eu sou", você ativa o campo quântico. Mas somente quando você mergulha na quietude, quando se entrega ao silêncio, você permite que esse campo se organize e tome forma ao seu redor.
como um tecido tecido na escuridão antes de se revelar. A ciência moderna descobriu que a transformação começa muito antes de você perceber. Estudos neurocientíficos revelam que os circuitos cerebrais são remodelados semanas antes de mudanças visíveis de comportamento. Seus neurônios começam a dançar secretamente ao som de uma nova melodia, antes mesmo de você perceber. Esse é o milagre invisível. Silêncio não é vazio. Quietude não é estagnação. É o eco profundo de algo novo nascendo dentro de você. Mas naquele momento sagrado, muitos se perdem. Quando a dúvida sussurra, o medo extingue a confiança. O desespero o impele a declarar novamente, a forçar a manifestação, a tentar controlar o que já está em movimento. E então, involuntariamente, você interrompe o sinal. Seu subconsciente recebe a mensagem: não acredito no que eu disse. E a criação cessa. A linha do tempo é reordenada. O processo para, não por causa do fracasso, mas porque você interrompeu o fluxo com a sua ansiedade. Confiar não é apenas um ato espiritual, é um estado fisiológico. A fé é a calma que desce sobre o seu sistema nervoso. Quando você confia, os hormônios do estresse se dissipam e seu corpo se abre para a segurança. Seu coração desacelera e sua mente se torna mais clara e intuitiva. Nesse estado, seu campo energético se torna coerente. O universo, como um espelho fiel, responde precisamente a essa vibração ordenada. Sábios taoístas falam do poder da não-ação. Lao Tzu ensinou que não fazer nada não significa não fazer absolutamente nada, mas sim fazer sem resistência. Falar a sua verdade, entregá-la ao vento, vivê-la com humildade e, então, liberá-la para que o universo a revele em seu devido tempo. Não é seu trabalho perseguir o resultado, é seu trabalho manter a frequência, permanecer firme durante a espera, sem contradizer o que você já declarou. Imagine que você é um jardineiro que plantou uma semente. Em vez de desenterrá-la para ver se ela cresceu, você fecha os olhos e visualiza as raízes se estendendo no subsolo, fortes e profundas. Mesmo que a flor ainda não tenha brotado, você sabe que ela está lá, se desenvolvendo silenciosamente. Afirme a cada respiração: minha identidade está mudando sob a superfície. Mantenha um diário onde você escreve a partir do lugar do ser que você já é. Hoje, eu caminhei como alguém amparado pela vida. Use sua respiração como âncora. Inspire sua declaração. Expire o desejo de controlar. Não desenterre a semente. Não force a flor. Sustente a crença. Alimente o silêncio. Porque depois das palavras sagradas, a única coisa que resta é confiar. Isso não é espera passiva. É alinhamento ativo. Você disse o que você é. Você conectou sua energia a esse verbo. Agora permita que a vida reflita isso. Não preencha o silêncio com medo. Deixe que o silêncio o preencha com fé. Porque o espaço entre falar e ver não é vazio. É o solo fértil onde a realidade finalmente alcança a alma que sabe o que dizer. Fale, espere, seja, e deixe o mundo se erguer para encontrá-lo. Capítulo 6. Ecos e evidências. Lendo os sinais de alinhamento. O universo não se expressa em frases claras ou discursos óbvios. Sua linguagem é sutil, codificada em símbolos, em pequenos impulsos, em emoções que ressoam como espelhos da alma. Você declarou sua verdade. Você começou a caminhar nessa vibração. E, no entanto, a mente inquieta sussurra: onde está? Como sei que isso funciona? Não é a lei que está vacilando, mas o seu hábito de acreditar apenas no que seus olhos podem captar. Mas a manifestação não irrompe de repente. Ela primeiro sussurra, ressoa e cintila em ecos quase imperceptíveis, piscadelas invisíveis do campo que lhe dizem: continue. Para entender esses sinais, você precisa aprender uma linguagem diferente da lógica ou da razão. A linguagem necessária é a da ressonância energética, a vibração que o universo retorna quando sua frequência está clara e pura.
A lei que rege não é a do esforço ou da recompensa, mas a do reflexo. Não se trata de vencer trabalhando duro, mas sim de sintonizar a estação certa. Pense em um rádio. Não é a intensidade com que você gira o dial que faz a música tocar, mas simplesmente encontrar a frequência certa, onde o ruído desaparece e a melodia emerge. É assim com a realidade. Sinais não são recompensas por mérito, mas sim sinais de que sua identidade está em harmonia, não em desespero. Houve uma mulher que proclamou: "Sou uma palestrante, minha voz deve ser ouvida." Durante meses houve silêncio, não houve palcos nem convites, mas ela não desistiu. Ela escreveu, visualizou, caminhou com propósito. Então, um dia inesperado, o telefone tocou. Uma vaga estava aberta em uma grande conferência devido a um cancelamento. Ela não havia pedido nem procurado. Ela simplesmente se tornara alguém merecedora da oportunidade. Não foi sorte, foi eco. Mas os ecos nem sempre chegam com um rugido estrondoso. Às vezes, aparecem como pequenos clarões. Um velho amigo reaparecendo. Uma frase ouvida por acaso que parece lida da alma. Uma paz inesperada que substitui a ansiedade. Não são coincidências. São ciclos de feedback do universo. Retornos perfeitos da vibração que você enviou. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. A realidade se revelando para aqueles que têm olhos para vê-la. A neurociência explica esse fenômeno por meio do sistema de ativação reticular, uma rede no cérebro que filtra e seleciona informações que correspondem ao que você programou em sua mente. Se você diz, "eu sou abundante", seu cérebro começa a perceber oportunidades, elogios e recursos que você antes ignorava. Você não mudou o mundo, você mudou a maneira como olha para ele. Esse fenômeno é conhecido como preparação cognitiva e é a razão pela qual os sinais parecem mágicos. Você simplesmente instruiu sua mente sobre o que deve importar. Para cultivar essa consciência, termine cada dia perguntando a si mesmo: que sinais apareceram hoje que correspondem a quem estou me tornando? Preste atenção aos sussurros, não aos gritos. Um toque gentil é tão poderoso quanto um grande anúncio. Seja grato por cada pequeno sinal, pois a gratidão é um amplificador. Ao agradecer, você aumenta a coerência emocional e atrai mais vibrações que estão em sintonia com você. Se um número, animal ou frase aparecer novamente, não o descarte. Pergunte a si mesmo: o que eu estava pensando quando isso apareceu? Muitas vezes, esses símbolos são reflexos do seu estado interior. O mundo é um espelho perpétuo que reflete o que acontece dentro de você. Você não recebe sinais porque o universo o privilegia ou pune, mas porque você afinou sua frequência a ponto de torná-la impossível de ignorar. Se os sinais estiverem faltando, não culpe o cosmos. Verifique sua própria conexão. Não implore por sinais, torne-se um. O alinhamento definitivo ocorre quando você não precisa mais do mundo para confirmar nada, pois sua própria vida se torna um sinal. Sua postura irradia certeza, sua energia transforma a atmosfera e sua presença antecipa o que você diz antes mesmo que sua voz diga uma palavra. Aquele canto de pássaro que você ouviu esta manhã. Eco. O convite inesperado que chegou. Eco. A calma que te invade em meio ao caos. Eco. Você não espera, você já vibra. E o campo escuta. Continue falando, continue existindo e ouça os aplausos silenciosos de um universo se reorganizando em torno da sua voz. Porque você falou, você acreditou, você encarnou e agora os ecos começaram. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 7. Libertando o inconsciente. Antes de poder dar vida a um novo mundo, você precisa primeiro se libertar das correntes invisíveis que prendem o antigo. Há palavras que você pronuncia com consciência. Estou pronto, sou forte, sou suficiente. Mas há outras que você nunca quis dizer. Murmúrios herdados da infância. Ecos sussurrados no silêncio,
marcados não apenas por frases, mas por tons, emoções e energias que penetraram sua alma sem permissão. Ainda sou um fardo. Sou demais para os outros. Não sou inteligente o suficiente. Não existo aos olhos deles. Você nunca escolheu acreditar nelas, mas elas criaram raízes em você como verdades absolutas. Este é o reino do inconsciente Eu Sou, o vasto oceano abaixo da superfície, onde residem as crenças que moldam sua vida mais do que qualquer afirmação consciente. Seu subconsciente não raciocina, ele responde a padrões, a ritmos repetidos, a ecos constantes. Aos 7 anos, a maior parte da sua identidade já foi escrita, não por quem você realmente é, mas pelo que lhe disseram que você era. A ciência chama isso de impressão precoce. Seu cérebro em desenvolvimento absorve o tom emocional das mensagens como verdades inquestionáveis, não porque sejam verdadeiras, mas porque são familiares. A criança que é repreendida por fazer perguntas internaliza: sou irritante. O adolescente que é ignorado em sua dor declara: não mereço ser ouvido. E essas vozes silenciosas se tornam a base invisível sobre a qual você constrói cada decisão adulta. Conheci um homem na casa dos 40 que sabotava constantemente seus relacionamentos. Não por desejo, mas porque algo mais profundo estava em jogo. Por meio de terapia e introspecção, ele descobriu uma crença fundamental: não sou digno de amor. Não era uma frase que alguém lhe disse diretamente, mas uma verdade implícita na ausência de seu pai, na tristeza silenciosa de sua mãe, em seu olhar evasivo, em sua distância emocional. Ele não estava procurando falhar, ele estava simplesmente repetindo um contrato inconsciente que lhe foi imposto. Ao descobrir essa mentira, ele começou a reescrevê-la, não com força, mas com consciência. Estou aprendendo a receber amor. Não estou quebrado. Fui condicionado. Estou seguro para ser visto. Com o tempo, seus relacionamentos se transformaram, não porque ela conheceu alguém novo, mas porque ela se tornou alguém novo. Quebrar esse ciclo de reação à revelação é o ato mais sagrado de autoconhecimento. Suas antigas crenças não precisam ser destruídas, mas sim examinadas. Pergunte a si mesmo: de onde surgiu essa crença? De quem é essa voz? Que mensagem emocional eu absorvi? Mesmo que não haja palavras explícitas, quando você reconhece sua origem, você recupera o poder de escrever sua própria história. Porque esta é a verdade essencial. Você não é a sua programação, mas sim quem pode reprogramá-la. A ciência da mudança revela que a repetição fortalece os circuitos cerebrais, mas a atenção plena pode enfraquecê-los e abrir caminho para novas conexões. Isso é chamado de dissociação cognitiva. Imagine se pegar pensando: não sou bom com dinheiro. Em vez de ignorar, você para, traz à tona e diz: essa é uma crença antiga. Sei de onde vem, mas estou escolhendo de forma diferente. Então você declara: estou aprendendo a confiar no dinheiro, estou me tornando financeiramente sábio. Cada vez que você pronuncia essa nova identidade, você constrói novos caminhos neurais, novas ressonâncias emocionais, novos futuros. Você não apaga o passado, você atualiza o sistema, você reescreve as declarações silenciosas. Faça um exercício. Anote as afirmações negativas que você usa sem perceber, aquelas afirmações "eu sou" que surgem automaticamente. Para cada uma delas, pergunte-se: quem me disse isso? Que experiência plantou isso? Então transforme essa frase não em direção a um oposto impossível, mas em direção a uma verdade crível e crescente. Em vez de dizer "não sou suficiente", tente: estou lembrando que sempre fui suficiente. Âncore essa nova verdade em seu corpo. Diga "eu sou" em voz alta, enquanto coloca uma das mãos no peito ou abdômen. Toque e som se combinam para ancorar essa crença em seu sistema nervoso. Desde os tempos antigos, os ensinamentos gnósticos falam de um falso eu, uma identidade fabricada pelo mundo. Eles não convidam você a lutar contra essa ilusão.
mas sim a se lembrar de quem você realmente é. Você não é a sombra que o mundo lançou sobre você. Você é a centelha divina, esquecida, mas nunca perdida. Seu eu sou inconsciente pode ter sido herdado, mas seu verdadeiro eu sou é eterno. Cada vez que você o pronuncia, você desperta para quem você era antes que o mundo lhe dissesse o contrário. Reescreva-se com verdade. Você não precisa odiar o seu eu do passado. Você só precisa entendê-lo. Você não precisa lutar contra o condicionamento, apenas enxergá-lo claramente. Porque agora você sabe que é o autor, o reescritor, a palavra viva. Fale gentilmente com o velho eu sou. Agradeça-lhe por tentar protegê-lo. E então declare com firmeza e ternura algo mais verdadeiro. Eu não sou quem disseram que eu era. Eu não sou quem o medo me moldou para ser. Eu sou quem eu escolho ser, aqui e agora, com clareza. Com isso, o inconsciente se torna consciente. O falso se dissolve. O real começa. Capítulo 8. A dança da transformação. Renascer a cada momento. Cada amanhecer nos concede um espaço sagrado, um portal invisível que nos convida a deixar para trás a antiga versão de nós mesmos e renascer. Essa promessa diária de renovação é a dança sutil entre o que fomos, o que somos e o que somos chamados a ser. No entanto, a verdadeira transformação não é um ato abrupto ou um salto intempestivo. É uma coreografia delicada que se desenrola no espaço entre a intenção e a entrega, entre o desejo e a aceitação, entre a esperança e o abandono ao mistério. Muitas vezes tememos a transformação porque a confundimos com perda. Acreditamos que trocar a pele que conhecemos significa morrer e nos apegamos aos nossos velhos hábitos, às histórias que contamos a nós mesmos, às feridas que ainda sangram como se fossem abrigos invulneráveis. Mas renascer não é morrer. Renascer é lembrar quem somos por trás de todas essas camadas de medo, dúvida e condicionamento. É desfazer-se de falsas máscaras e descobrir a chama interior que nunca se apagou, a centelha divina que habita o centro do nosso ser, mesmo quando a tempestade ruge. Nossa antiga identidade se apega com a força de um carvalho centenário, porque à sua sombra nos sentimos seguros, mesmo que essa sombra nos limite e nos impeça de crescer. A vida, no entanto, nos convida a soltar esses galhos rígidos e dançar com o vento da incerteza. Somente nessa entrega, a alma se expande e o coração aprende a bater em novas melodias, desconhecidas, mas cheias de promessas. Essa dança da transformação não se faz às pressas, nem com a resistência de quem tem medo de perder o controle. Ela se faz com presença, com amor a si mesmo e à vida. Cada pensamento, cada palavra, cada ação se torna um passo que nos aproxima da essência que almejamos incorporar. Não basta desejar a mudança. É preciso habitá-la, respirá-la, senti-la vibrar em cada célula do nosso corpo. A semente da transformação germina na repetição consciente, quando cada gesto se torna uma afirmação silenciosa da nossa nova verdade, o corpo começa a se lembrar. Antigos circuitos mentais, criados por anos de padrões e crenças, são reconfigurados e a mente se abre para possibilidades que antes pareciam impossíveis. Mas esse caminho não é linear nem isento de sombras. A transformação é repleta de curvas inesperadas, momentos de dúvida e velhas crenças tentando reconquistar seu território. O caminho da renovação é tecido com retrocessos e avanços, com noites escuras e amanheceres radiantes. O segredo é nunca perder de vista o farol interior que sempre nos guia, aquela voz suave e firme que sussurra: continue, você está no caminho certo. Mesmo que o corpo trema e a mente vacile, a alma reconhece o caminho e só precisa de confiança para continuar. No silêncio da noite, quando o ruído do mundo desaparece e o corpo mergulha no repouso, é ali que o movimento profundo, a mudança que ocorre sob a superfície, é mais sentido.
A transformação ocorre naquele espaço sagrado entre o suspiro e o silêncio, entre a sombra e a luz, no limiar onde todas as coisas são possíveis. Nesse momento eterno, somos convidados a deixar o passado para trás, a nos libertar de nossos fardos, a nos render ao mistério do presente. O verdadeiro renascimento é um ato de coragem e ternura. Coragem para olhar sem medo para as feridas que guardamos com ciúmes e ternura para nos abraçarmos com compaixão, para curarmos sem julgamento. É perdoar a nós mesmos por termos acreditado em mentiras que não eram nossas e nos permitirmos abraçar novas verdades que nos libertam. Cada passo em direção à autenticidade é um ato de amor por nós mesmos e pelo tecido vivo que compartilhamos com o universo. Este processo é também um ato de respeito pela vida que flui dentro de nós e daqueles que nos rodeiam. Reconhecer que somos criadores da nossa realidade é compreender que somos escultores da existência, pintores da nossa própria tela, poetas da nossa história. Na dança do renascimento, a incerteza gradualmente se transforma em canção. A canção se transforma em luz e a luz se transforma em um farol que não apenas ilumina nosso caminho, mas também guia outros em suas próprias jornadas. Porque a transformação é um ato coletivo, um tecido invisível de inspiração e apoio mútuos. Esse renascimento contínuo nos ensina que a transformação não é um destino distante ou uma conquista a ser alcançada, mas sim um abraço constante ao fluxo incessante da vida. Ele nos lembra que cada momento, por menor que seja, é um convite para dizer sim à nossa verdade mais profunda e manifestar essa verdade em cada ação, em cada palavra. O medo da transformação surge da ignorância, do apego ao conforto do familiar, mesmo que esse conforto seja a prisão mais cruel. No entanto, a alma anseia por se expandir e só pode fazê-lo quando nos libertamos das correntes do passado e nos abrimos para a aventura da mudança. Não se trata de ser perfeito a cada passo, nem de apagar as cicatrizes de uma só vez, mas de caminhar com humildade e determinação, com a certeza de que cada queda é uma lição e cada ascensão uma vitória. Nesse processo, aprendemos a ouvir a linguagem secreta do corpo, que se expressa por meio de sensações, intuições e emoções. O corpo é o templo onde reside a sabedoria ancestral, e quando o honramos com respeito e carinho, ele se torna nosso maior aliado para o renascimento. Também aprendemos a silenciar o ruído externo que nos impõe limites e julgamentos. A verdadeira transformação brota de uma conexão profunda com o nosso eu interior, aquele espaço sagrado onde residem a paz, a criatividade e a liberdade. É lá que encontramos a força para abandonar as velhas histórias que não nos servem mais, para dizer adeus às máscaras e papéis que nos definiram e para descobrir a beleza e a verdade da nossa essência. Renascer é um ato de amor por si mesmo, mas também pelo mundo ao nosso redor. Porque, ao transformar nossa própria energia, contribuímos para elevar a vibração coletiva, curar feridas ancestrais e construir um futuro mais brilhante. Nesse sentido, a transformação pessoal e a transformação do mundo estão interligadas, como duas asas de um mesmo voo. Portanto, cada passo que damos em direção à autenticidade é um ato revolucionário, uma declaração silenciosa de que estamos dispostos a viver de coração, honrar nosso propósito e ser faróis de luz na escuridão. No final, a verdadeira transformação é um milagre diário, um renascimento que acontece a cada respiração, a cada escolha consciente, a cada momento em que escolhemos ser fiéis a quem somos no fundo. É o milagre de descobrir que somos eternos viajantes no caminho da alma, sempre em movimento, sempre renascendo, sempre amando. Capítulo 9. A harmonia entre o tempo e a alma. A arte de fluir com o ritmo da vida. Na vasta sinfonia do universo, cada ser e cada momento são tecidos em uma dança sagrada de tempo e espaço, onde o tempo não é um tirano que nos sufoca com seu rigor, mas um companheiro gentil que define o ritmo do nosso futuro. No entanto, na correria da modernidade,
Esquecemos de ouvir aquele ritmo sutil que a alma reconhece e nos perdemos na ansiedade de alcançar objetivos antes que chegue a hora, no desespero de querer controlar o incontrolável. O tempo, ao contrário da crença popular, não é um inimigo a ser derrotado, mas um professor paciente que nos ensina a virtude da espera, a sabedoria da pausa e a beleza do fluxo. Quando nos entregamos ao seu ritmo, paramos de lutar contra a corrente e começamos a dançar com ela, aprendendo a sincronizar nossos passos com a batida profunda da vida. Essa arte do fluxo é uma forma de alquimia interna que transforma medo em confiança, impaciência em serenidade e resistência em aceitação. Nessa harmonia entre tempo e alma, descobrimos que tudo chega no seu devido tempo e que forçar o curso só cria desarmonia e sofrimento. A vida não corre nem para, ela se desenrola com uma precisão que só o coração pode compreender. É um relógio invisível que tic-taqueia, não medido em minutos ou horas, mas em lições aprendidas, em amores cultivados e em sonhos despertados. Aqueles que dominam esse ritmo sabem que a verdadeira magia acontece quando aprendemos a abandonar a urgência, quando paramos de exigir resultados imediatos e nos abrimos para o mistério da espera ativa. Esperar não é resignação, mas profunda confiança no processo e na inteligência do universo. A paciência torna-se então uma porta de entrada para a transformação, uma ponte que conecta o desejo à manifestação, a intenção à realidade. É nessa espera consciente que a alma se fortalece, onde a semente do futuro é cultivada e onde a vida prepara o terreno para que o novo brote com força e beleza. Nessa dança do tempo, o ritmo interno desempenha um papel fundamental. Cada pessoa tem seu próprio pulso, sua própria batida, que nem sempre coincide com o relógio do mundo exterior. Aprender a ouvir essa batida é essencial para viver de forma autêntica e plena. Quando tentamos nos adaptar aos ritmos alheios, nos desconectamos da nossa essência e passamos a viver em fragmentos, em desarmonias que geram estresse e exaustão. Em vez disso, ao nos sintonizarmos com o nosso próprio ritmo, permitimos que a energia flua livremente e que o bem-estar se estabeleça como uma melodia constante em nossas vidas. Esse ritmo interno se manifesta em nossas emoções, pensamentos e corpos. É um sinal que nos convida a parar, seguir em frente, descansar ou celebrar, dependendo do que a vida exige de nós a cada momento. Mas a sociedade moderna, com sua aceleração implacável, nos ensinou a ignorar esses sinais, a reprimir a pausa e a idolatrar a produtividade constante. No entanto, a verdadeira sabedoria reside em reconhecer que a qualidade do nosso andar não depende da velocidade, mas da presença com que vivenciamos cada passo. Quando aprendemos a fluir com o tempo, descobrimos que a vida não é uma corrida, mas um caminho sagrado que vale a pena percorrer com atenção e amor. Cada momento se torna uma dádiva, cada experiência, um professor, e cada encontro, um espelho que reflete partes de nós mesmos. Esse fluxo consciente também nos ajuda a integrar nossas sombras, aquelas partes obscuras e esquecidas do nosso ser que muitas vezes resistem à mudança e ao crescimento. Ao não forçar o tempo, damos espaço para que essas sombras se manifestem, sejam compreendidas e se transformem. O processo de transformação profunda não pode ser apressado. É um rio que segue seu curso, avançando quando necessário e parando quando necessário. Respeitar esse ritmo é sinal de amor próprio e humildade diante da grandeza da vida. Na prática, aprender a fluir com o tempo envolve cultivar a paciência ativa. Não se trata de uma espera passiva ou resignada, mas sim de uma atitude vigilante e receptiva, que mantém a fé no processo sem perder o foco na intenção. É a capacidade de permanecermos firmes em nossa declaração interior, mesmo quando as evidências externas parecem demorar a chegar. É sustentar nossa visão com confiança, sem nos apegarmos a resultados imediatos ou certezas absolutas. Nesse estado, a mente se acalma, o coração se abre e o espírito se expande.
permitindo-nos receber com gratidão e admiração os presentes que o tempo nos dá em seu momento perfeito. Além disso, fluir com o tempo nos conecta à dimensão sagrada do presente. Em vez de ficarmos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, aprendemos a habitar o agora, aquele espaço eterno onde a vida acontece e onde reside a verdadeira realização. O presente é o único lugar onde podemos criar, curar e amar autenticamente. Quando nos permitimos viver nele, paramos de lutar contra a corrente e nos abrimos para o próprio fluxo, que nos leva com delicadeza e segurança em direção ao nosso destino. Essa entrega consciente ao presente não significa desistir de nossos objetivos ou desejos, mas sim agarrá-los com leveza e confiança, sem ansiedade ou desespero. Significa reconhecer que o universo conspira a favor daqueles que confiam no tempo e no ritmo natural das coisas. Portanto, a harmonia entre tempo e alma é uma arte aprendida com a prática, com erros e acertos, com lágrimas e risos. É um caminho que nos convida a abrir mão do controle, a abraçar a incerteza e a dançar com a vida em toda a sua beleza e complexidade. Por fim, quando alcançamos essa sincronicidade profunda, descobrimos que não precisamos nos apressar nem forçar nada. A vida se torna um fluxo constante de criação, um rio de experiências que nos nutre e nos transforma. Percebemos que o tempo não nos rouba nada, mas nos dá a oportunidade de crescer, curar e amar mais profundamente. Que paciência não é espera, mas sabedoria, e que fluir com o ritmo da vida é a chave para viver uma vida plena. Por isso, hoje convido você a ouvir essa batida interior do seu coração, a confiar no tempo invisível que move os fios da sua história e a dançar ao som da música sagrada que o universo toca para você. Porque nessa dança reside o segredo da verdadeira felicidade. Ser um com o tempo, com a sua alma e com a própria vida. Capítulo 10. A alquimia do desapego. Libertar para criar. Existe um paradoxo sutil e profundo no coração humano. Desejamos fervorosamente criar, manifestar e transformar nossa realidade, mas ao mesmo tempo, nos apegamos ansiosamente ao que já possuímos, às imagens fixas que construímos de nós mesmos e do mundo. Esse apego é uma âncora invisível que estanca a maré da mudança e limita o vasto potencial da vida. Desapego não é abandono ou indiferença, nem renúncia vazia ou resignação passiva. Pelo contrário, é a delicada alquimia que nos convida a abrir mão do que não nos serve mais e a abrir as mãos para o que nos espera. É confiar que o vazio deixado para trás, quando abrimos mão, é um espaço sagrado, fértil e repleto de possibilidades. Quando aprendemos a nos desapegar, deixamos de ser prisioneiros dos nossos medos, das nossas expectativas e dos padrões que nos prendem ao passado. Tornamo-nos capazes de olhar a vida com novos olhos, de receber sem medo e de criar a partir de uma liberdade autêntica. Este processo de libertação começa dentro de nós, no silêncio onde a alma habita. Ali, sob as camadas de ansiedade e desejo, uma voz suave emerge, sussurrando-nos que a verdadeira riqueza não reside em acumular ou controlar, mas em fluir, abrir-se e confiar. Desapegar também significa aceitar a impermanência de todas as coisas. A vida é um rio em constante movimento, e resistir a esse movimento só gera sofrimento. Tudo muda. Pessoas, lugares, emoções, sonhos. E nessa dança da mudança, aprender a desapegar é aprender a amar sem possuir, a se entregar sem se perder, a viver sem apegos. O ego, aquela voz interior que busca segurança através do controle, resiste ao desapego porque teme o vazio, porque confunde libertação com perda. Mas quando a alma fala, ela revela que o vazio é um portal para a totalidade, que o espaço libertado convida à criação e que o desapego é a ponte entre o que foi e o que será. Na prática, o desapego é um ato de coragem. Exige enfrentar a incerteza, a dúvida e o medo. Exige abrir mão das certezas que não nos sustentam mais
e nos abrir para o mistério do desconhecido. Mas é também um ato de profundo amor próprio, pois somente nessa liberdade interior podemos descobrir nossa verdadeira essência e manifestar o destino que nos pertence. Uma maneira de cultivar o desapego é observar nossos apegos com honestidade e compaixão. Pergunte a nós mesmos quais coisas, pessoas ou ideias estão nos impedindo e por quê. Reconheça que muitos desses apegos decorrem do medo da perda, do desejo de controle ou do hábito de nos apegarmos para nos sentirmos seguros. Então, podemos praticar a entrega consciente, permitindo-nos desapegar aos poucos, sem pressa ou culpa. Como uma árvore que perde as folhas no outono para renascer na primavera, nós também precisamos aprender a desapegar para crescer. Essa entrega não significa esquecer ou desistir dos nossos sonhos, mas sim transformá-los. Significa transferir a energia do apego para a energia da confiança. Significa agarrar-se aos nossos objetivos sem se apegar à forma que eles deveriam assumir, permitindo que o universo nos surpreenda com caminhos que talvez não tenhamos imaginado. O desapego também está intimamente ligado ao perdão, aquela chave poderosa que libera as correntes invisíveis que nos prendem às feridas do passado. Perdoar não é esquecer ou justificar. É se livrar do fardo que nos impede de seguir em frente. É abrir espaço no coração para a cura e a renovação. Quando praticamos o desapego e o perdão, nossa energia aumenta, nossas mentes se clareiam e nossas vidas começam a refletir uma harmonia mais profunda. Nos tornamos criadores conscientes, capazes de nos manifestar a partir da liberdade e da paz interior. Nessa jornada, a meditação e a contemplação são aliadas valiosas. Elas nos ajudam a nos conectar com aquele espaço interior onde o desapego floresce, onde podemos observar sem julgamento e onde a aceitação se torna um ato de amor pelo presente. A natureza também nos ensina esta sabedoria. O rio que nunca se agarra à margem, a árvore que perde as folhas, a flor que se abre e fecha de acordo com o ciclo da vida. Observando e aprendendo com esses mestres silenciosos, lembramos da nossa própria capacidade de fluir e renovar. Em última análise, o desapego é a porta de entrada para a realização profunda. É o caminho que nos leva além das ilusões do ego, rumo à verdade do ser. Ele nos convida a viver com leveza e autenticidade, a abraçar o mistério com humildade e a criar a partir do centro do nosso ser. Então, quando deixamos ir, não perdemos, ganhamos liberdade. Quando deixamos ir, não ficamos vazios, nos enchemos de vida. E quando deixamos de lado o medo da mudança, descobrimos que a própria vida é um milagre em constante criação. Este capítulo é um convite à prática da alquimia do desapego em todos os aspectos da nossa existência, a libertar-nos do velho com gratidão, a abrir-nos ao presente com amor e a acolher o futuro com esperança. Porque somente a partir dessa liberdade interior podemos manifestar o mundo que sonhamos e viver a vida que realmente merecemos. Capítulo 11. O poder silencioso da palavra. Como a linguagem tece a alma e o mundo. A palavra é muito mais do que um som que escapa dos nossos lábios. É o sopro da alma, a ponte invisível que une o interior e o exterior, o fio sutil que tece o destino. Antes que a realidade tome forma, a palavra já semeou sua semente no vasto jardim do universo. Cada vez que proferimos uma palavra, atiramos uma pedra no lago infinito da existência. As ondulações que se formam viajam além do visível, ressoando na própria estrutura da vida. As palavras têm o poder de moldar a matéria, de moldar o intangível e de despertar o que jaz adormecido dentro de nós. Mas esse poder não reside apenas no ato de falar. Ainda mais profundo é o ato de ouvir a palavra que nasce no silêncio do nosso ser. A fala autêntica emerge quando a voz se une à intenção, quando o pensamento se funde ao coração e quando a palavra se transforma em ação. Na tradição antiga, dizia-se que o universo foi criado pela palavra, um som sagrado que contém em si a centelha da criação. Essa ideia não é apenas um mito,
mas uma verdade atemporal que a ciência e a espiritualidade estão começando a reconhecer hoje. A vibração gerada pela palavra influencia a matéria, as células e a energia que nos cerca. Uma palavra que nasce sem consciência pode ferir, destruir ou causar confusão. Mas uma palavra que nasce do silêncio profundo da alma é remédio, uma ponte e um farol. É a semente que pode transformar um coração fechado em um campo fértil para o amor e a cura. E o que acontece quando as palavras se tornam promessas que fazemos a nós mesmos? É aí que reside a verdadeira alquimia. Dizer "eu sou" não é apenas afirmar um estado. É invocar uma força que se desdobra na trama da nossa realidade. Mas para que essa força se manifeste, precisamos incorporar essa palavra, vivê-la e permitir que ela ressoe em cada fibra do nosso ser. O poder das palavras reside na sua coerência. Não basta declarar com lábios trêmulos e a mente cheia de dúvidas. As palavras devem ser um ato de fé, um compromisso que une mente, corpo e espírito. Quando falamos com convicção, emitimos uma frequência que ativa o campo quântico de possibilidades e atrai para nós o que declaramos. No entanto, a manifestação nem sempre ocorre de forma imediata ou visível. Há um espaço sagrado entre a palavra e sua realização. Um vazio que não é ausência, mas incubação. Nesse silêncio, a palavra se aninha, cresce e prepara o terreno para que a realidade a reflita. Para honrar o poder da palavra, devemos também honrar o poder do silêncio. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença da escuta profunda, a escuta que permite que a palavra encontre seu caminho para a materialização. Em nosso mundo acelerado, esquecemos a importância do silêncio entre as palavras. Apressamos a manifestação, exigimos resultados imediatos e perdemos a magia do processo. Mas o verdadeiro poder das palavras se revela na paciência, na confiança e na entrega àquele espaço invisível, onde a criação toma forma. Além disso, as palavras que dizemos aos outros são sementes que também impactam seus jardins interiores. Um "eu te amo", um "eu te perdoo", um "eu te respeito" tem o poder de abrir portas fechadas e curar feridas profundas. Uma palavra consciente é um ato de serviço, uma forma de iluminar o caminho dos outros. Mas como sabemos que nossas palavras estão alinhadas com a verdade profunda que reside dentro de nós? A resposta está no corpo, naquela sabedoria que não pode ser explicada, mas é sentida. Palavras verdadeiras vibram em harmonia com o nosso centro, geram calma no coração e expandem energia para o mundo. Praticar a arte da fala consciente é, portanto, um caminho de autodescoberta e transformação. Envolve observar o que dizemos, como dizemos e por que dizemos. Envolve aprender a permanecer em silêncio quando as palavras apenas alimentam o ruído interno e externo, e a falar com intenção quando a voz é uma ponte para a criação. Este caminho exige humildade, pois as palavras podem ser tanto um instrumento de luz quanto de sombra. Elas nos convidam a assumir a responsabilidade pelo que dizemos e como isso afeta a nós mesmos e aos outros. Na tradição dos antigos mestres, ensinava-se que a palavra é um poder sagrado que deve ser tratado com respeito e reverência. Ela não é dita por falar, nem é prometida sem intenção. Cada palavra é uma semente que crescerá para o bem ou para o mal no jardim do tempo. Quando entendemos isso, a palavra se torna uma forma de oração, uma meditação em ação, um ato de criação consciente que transforma não apenas o nosso destino, mas também o destino do mundo. Portanto, ao acordarmos todos os dias, podemos escolher falar com intenção, proferir palavras que nutram a alma e construam pontes. Podemos declarar não apenas o que queremos ser, mas o que já somos em essência: seres de luz, criadores da nossa realidade, filhos e filhas do universo. E nesse ato de fala e silêncio, nessa dança sagrada entre falar e ser, descobrimos a verdade mais profunda, que somos a voz que cria,
o eco que transforma, a palavra viva que dá forma ao mistério da existência. Capítulo 12. A palavra viva, a arte de habitar a sua palavra. Habitar a palavra é habitar a própria alma da criação. Não é um ato trivial ou efêmero, mas a alquimia sagrada que transforma pensamento em presença, desejo em realidade e sonho em experiência. Quando proferimos uma palavra com a alma aberta, não apenas dizemos algo, nos tornamos aquilo que dissemos. Assim, a palavra se torna nossa segunda pele, a voz que acompanha cada batida do coração e a luz que guia cada passo. No princípio, antes que o tempo existisse, a palavra era o eco de um suspiro divino, a melodia eterna que ainda ressoa no silêncio do cosmos. Este mistério nos lembra que a palavra é, em essência, uma ponte entre o infinito e o finito, entre o espírito e a matéria. Quando falamos, invocamos uma energia que não nos pertence somente. Somos canais, portadores de um poder que transcende a voz humana. Mas habitar a palavra exige coragem, porque envolve desnudar a alma para o mundo e para si mesmo. Não basta repetir frases bonitas ou adotar afirmações sem alma. Trata-se de incorporar a verdade profunda que nasce em nossos corações e anseia por se expressar no mundo. A palavra que não é vivida torna-se uma sombra, um eco vazio que não encontra ressonância. O desafio está em alinhar nossas palavras com nossa essência mais autêntica. Isso requer escuta atenta, atenção constante ao que surge dentro de nós, a melodia única que nos distingue. É um ato de honestidade radical. Reconhecer quais palavras precisamos dizer, quando e com que intenção. Habitar a palavra é ser fiel a esse chamado interior, que não pode ser silenciado ou adiado. Quando alcançamos essa coerência, a palavra se torna um ato sagrado, uma dança viva entre o que somos e o que criamos. A realidade responde a essa dança, porque a palavra encarnada possui uma força magnética que atrai circunstâncias, pessoas e eventos que a refletem. Este é o poder da ressonância. Vibramos em uma frequência, e o universo responde na mesma tonalidade. Essa ressonância é sentida em cada célula, em cada gesto, em cada olhar. A palavra se torna um campo energético que envolve nosso ser e comunica ao mundo quem realmente somos. Assim, não precisamos explicar ou justificar. Nossa palavra fala por nós, um testemunho silencioso de nossa existência plena e autêntica. Mas a palavra viva também exige paciência, pois a manifestação nem sempre ocorre tão rapidamente quanto desejamos. Há um tempo misterioso entre a palavra e o fruto, entre a semente e a flor. Esse tempo é um espaço sagrado de transformação interior, onde a alma se prepara para sustentar a nova realidade que evocou. Habitar a palavra também envolve honrar esse processo invisível, confiando que o universo funciona em perfeita sincronicidade. Durante esse intervalo, a palavra deve ser nutrida com amor e fé. Devemos repeti-la não como um mantra mecânico, mas como um ato de comunhão conosco mesmos e com o mistério. A palavra se torna um fio de ouro que nos conecta ao presente e à promessa do futuro. Um lembrete constante de que somos criadores ativos da nossa história. Também é importante estar atento às palavras que ouvimos, pois elas moldam nossa percepção e nossa capacidade de habitar nossas palavras. O ambiente ao nosso redor, as vozes que nos cercam e as histórias que absorvemos podem fortalecer ou enfraquecer nosso poder criativo. Escolher sabiamente o que deixamos entrar em nosso mundo é um ato de proteção e amor próprio. Muitas vezes, o mundo que habitamos colide com crenças limitantes e ecos do passado, com aquelas vozes interiores que repetem: eu não posso, eu não sou o suficiente, eu não mereço. Habitar o mundo verdadeiro é também o ato revolucionário de silenciar essas mentiras e substituí-las por afirmações nascidas da sabedoria da alma. É um processo de arrancar e replantar, de limpar o terreno para que a semente possa crescer. Este trabalho exige perseverança e ternura.
não é uma batalha violenta contra si mesmo, mas um diálogo amoroso com o próprio eu interior. Cada vez que reafirmamos nossa palavra com paciência e compaixão, fortalecemos o alicerce sobre o qual construímos nossa realidade. Assim, a palavra se torna lar, refúgio e caminho. Nesse processo, as palavras também se abrem para o encontro com o outro. Nossa expressão autêntica convida a uma conexão profunda, porque quando falamos com a verdade, tocamos as fibras invisíveis que todos compartilhamos. As palavras se tornam pontes entre almas, uma linguagem universal que dispensa tradução. Nelas encontramos a possibilidade de curar feridas coletivas e construir um tecido comum de esperança e amor. A palavra viva é, em última análise, uma forma de amor em ação. É a manifestação concreta do nosso compromisso conosco mesmos e com o mundo. É a promessa que fazemos a cada dia de sermos fiéis à nossa essência, de ouvir o chamado do nosso coração e de caminharmos corajosamente em direção à realização. Portanto, convido você a observar suas palavras com atenção, a ouvir o ritmo da sua voz e a melodia dos seus pensamentos. Pergunte a si mesmo qual palavra você está habitando hoje, que história você está contando sobre si mesmo e sobre a sua vida. E se essa palavra não o sustenta ou inspira, ouse escolher outra, uma que nasça da luz que você carrega dentro de si. Lembre-se de que você é o criador do seu verbo, o arquiteto da sua palavra. Cada vez que você escolhe falar com verdade e presença, você abre uma porta para uma realidade mais autêntica e rica. Não subestime o poder da sua voz, pois nela reside a centelha divina que pode acender o fogo da mudança e do despertar. Habitar a palavra é, em última análise, a arte de ser você mesmo em toda a sua plenitude. É viver em harmonia com a vibração da verdade que pulsa no coração do universo. É aceitar que somos palavra e silêncio, som e ausência, forma e essência. E nesse abraço descobrir que somos muito mais do que jamais imaginamos. Obrigado por ler até aqui. Se este conteúdo sobre manifestação te fez refletir ou abriu novas perspectivas, não pare agora. No primeiro link da descrição, você tem acesso a muito mais material para continuar crescendo, aprendendo e aplicando na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, mas lembre-se, sua transformação começa quando você toma atitude.